Se você está colecionando reprovações ou pensa que não é capaz de alcançar aprovação em concursos públicos, fica comigo nesse vídeo que eu quero compartilhar com vocês a minha trajetória até alcançar 97 pontos no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aconteceu agora em 2021. Quero fazer vocês acreditarem que é sim possível alcançar aprovação em concursos públicos. Quero mostrar que eu não cheguei aos 97 pontos do dia para a noite. Que essa nota não veio de uma pessoa que simplesmente nasceu inteligente. Que antes de eu estar aqui, eu também estive aí. Que antes de eu alcançar aprovações, eu também passei pelas reprovações. Antes, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Meu nome é Luísa, eu tenho 23 anos, sou uma concurseira recentemente aprovada na primeira fase do concurso de escrevente do TJ de São Paulo. Eu não sou formada em Direito, inclusive eu não tenho nenhuma formação acadêmica. E assim como a maioria das pessoas, eu também estudei a vida inteira em escolas públicas, então eu não tive uma base muito boa e tive que me esforçar muito para constituir essa base para prestar provas de concursos públicos. Eu sempre sofri muito de vídeos como esse. Quantas vezes eu acordava totalmente desmotivada para estudar, totalmente sem vontade para estudar naquele dia, ou cansada de ter estudado até tarde no dia anterior. Colocava vídeos como esse de pessoas que contavam a sua trajetória para eu assistir em qualquer momento do meu dia que eu não estivesse estudando, principalmente durante o meu café da manhã. E isso me motivava muito a encarar o meu dia de estudo. Então eu posso te dizer que sim, você olhar para a história de pessoas que alcançaram aprovações não é perda de tempo, é inspiração. Se você ficar se alimentando apenas de pensamentos negativos, muitas vezes vindos de você mesmo, ou apenas de histórias negativas, a sua vontade de desistir sempre será maior do que a sua vontade de persistir. Quando o Antônio do Tribunal fez esse convite muito especial para eu gravar um vídeo para este canal, eu escolhi compartilhar com vocês a minha trajetória e mais 3 ensinamentos essenciais que essa trajetória trouxe para minha vida de concurseiro. Meu estudo para concursos até o TJ de 2021 durou um total de 5 anos. Nesses 5 anos eu também fiz um total de 5 concursos públicos, contando com o concurso do TJ. Na verdade, quando eu comecei a estudar, eu nem imaginava que os meus estudos iriam durar o tempo que durou. A gente sempre acha que a gente vai passar logo, né? A gente sempre planeja passar logo, mas nem sempre é assim. Essa não é a regra. Pode existir sim pessoas que passam rápido, porém é a exceção. Então, se você, assim como eu, está dentro do grupo de pessoas que faz parte da regra, que precisa de tempo, dedicação e muita paciência para alcançar a aprovação, não se compare com pessoas que fazem parte do grupo da exceção. Olhe sempre para pessoas que enfrentaram ou enfrentam dificuldades semelhantes ou piores que a sua. Com esse tempo, eu percebi que realmente no mundo dos concursos a gente sabe quando é a nossa partida, mas a gente nunca sabe quando será a nossa linha de chegada. O meu primeiro concurso foi o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no ano de 2017, concurso que teve para a capital. E eu comecei a estudar para esse concurso totalmente do zero, porque como eu falei para vocês, eu não era da área do direito, não conhecia nada do mundo dos concursos. Na verdade, eu nem sabia o que era concurso público, para que área que existia concurso público, como funcionava, eu não sabia realmente nada. Eu nunca tinha sido apresentada para esse tipo de oportunidade. Antes disso, eu só conhecia a oportunidade faculdade, aquela pressão que a gente tem quando a gente sai do ensino médio para entrar para a faculdade. Ninguém nunca, no ensino médio, me apresentou para o lado dos concursos públicos. E no ano de 2017, concomitantemente à minha decisão de estudar para o concurso do TJ, eu estava ingressando na faculdade de psicologia, que eu tinha acabado de conseguir ganhar uma bolsa integral para a Faculdade de Fundação aqui de Jaú. Então, por muito tempo, eu conciliei as duas atividades, a faculdade e o estudo para concursos públicos. Já nesse ano de 2017, apesar de eu ser iniciante, eu considero que eu estudei muito focado. Eu sempre levava, inclusive, na faculdade, alguma matéria para eu aproveitar os momentos do intervalo, momentos em que não estava passando nada de importante na faculdade, para eu estudar para o meu concurso. E eu consegui ir bem nesse primeiro concurso, eu fiz 80 pontos, porém não foi bem suficiente para eu ser chamada para a segunda fase. Então foi a minha primeira reprovação no mundo dos concursos públicos. Mas apesar de eu ficar triste com essa reprovação, porque é lógico que eu queria ter passado no primeiro concurso, ela não veio para me desanimar, ela veio para me trazer ânimo. Com a minha nota, eu percebi que o concurso do TJ não era impossível, que eu não era incapaz, que se eu continuasse estudando, um dia eu conseguiria alcançar a aprovação naquele concurso. E foi o que eu fiz, eu continuei estudando. Em 2018 saiu outro edital do TJ, que agora era concurso para o interior, e novamente eu prestei essa prova. Mas o meu resultado no concurso de 2018, que foi 83 pontos, apesar de não ter sido ruim, foi um baque para mim. Porque pelo meu resultado de 2017 e por eu ter continuado
continuado estudando, eu estava com a certeza de que em 2018 daria certo para mim, e não foi o que aconteceu. Mas mesmo com essa minha segunda reprovação, eu não pensei em desistir. Na verdade, eu percebi que eu deveria ter falhado em alguma coisa na minha preparação, e eu decidi que eu continuaria estudando para o TJ, já que eu estava muito familiarizada com esse edital. Eu tinha o pensamento de que, continuando estudando desde aquela época até sair o próximo TJ, porque afinal o outro TJ tinha acabado de acontecer, então eu ia ter um bom período para estudar, eu ia ter certeza de que eu seria aprovado no próximo. Mas a gente sabe que estudar sem edital aberto e sem perspectiva de abrir edital não é fácil. Como o TJ tinha acabado de acontecer, ia demorar muito para sair o outro. E nesse período eu comecei a me deparar com notícias de que o concurso do Tribunal Federal da Terceira Região estava prestes a acontecer. Então, por ser da área de tribunal, eu falei, vamos analisar esse edital, né? Peguei o edital do TRF3 para analisar e já de início eu levei um susto e percebi o quanto o edital do TJ é enxuto comparado a outros editais. Eu não estou falando que o concurso do TJ é fácil, muito pelo contrário. O concurso do TJ ele exige muito dos candidatos, principalmente por ele ter um edital enxuto, as notas de corte são muito altas. Mas enfim, quando eu analisei o edital do TRF3, eu relutei muito para estudar para esse concurso, porque eu simplesmente não me sentia capaz. Eu até comecei a estudar, não deu uma semana que eu estudei para esse concurso, eu já desisti porque eu não estava com coragem de encarar aquele edital e decidi voltar a estudar para o TJ, já que eu estava familiarizada com o conteúdo do TJ. Mas o tempo foi passando, o concurso do TJ ainda estava longe de acontecer e as notícias a respeito do TRF3 estavam só aumentando. Foi então que eu voltei a olhar para o TRF3. Em meio a todo esse contexto, eu já estava me acostumando muito a estudar para concurso público e amadurecendo muito dentro deste ano. Eu também já estava cada vez mais desejando me ver concursada. Eu estava cada vez mais vislumbrando um cargo público e amando todas as vantagens que o concurso público traz para os servidores. Em contrapartida, eu estava me desestimulando muito da minha faculdade, inclusive eram conteúdos totalmente diferentes. A minha faculdade era de psicologia, os concursos para os quais eu estava estudando era na área do direito. Então, quando eu voltei a olhar para o concurso do TRF3, já decidida a prestar esse concurso, eu também tomei uma decisão muito importante na minha vida, que foi a decisão de trancar a minha faculdade. Não foi uma decisão nem um pouco fácil, porque como eu comentei com vocês, eu tinha bolsa integral. Nessa época, o meu pensamento foi o seguinte: se lá no ensino médio, enquanto eu ainda não estava nem um pouco decidida qual profissão eu queria seguir, eu tivesse conhecimento sobre a oportunidade do concurso público, eu nem gastava a minha energia para prestar vestibular eu teria estudado direto para concursos públicos. Mas como eu não tive esse pensamento lá naquela época, eu falei assim, por que não usar esse pensamento hoje? Enquanto eu estou fazendo uma faculdade que eu nem estou aproveitando, enquanto eu estou fazendo uma faculdade que eu nem estou me vendo atuando na área, enquanto eu tenho cada vez mais certeza de que o que eu quero nesse momento para minha vida é ser concursada. Foi esse pensamento que me fez ter a paz de tomar a decisão de trancar a faculdade. Eu não perderia minha bolsa deixando a minha faculdade trancada por 2 anos, então eu usufruí dessa oportunidade. Mas eu também iria me cobrar muito nos estudos para o TRF, afinal eu estava trancando a faculdade para me dedicar exclusivamente aos estudos, então eu realmente iria fazer dos meus estudos o meu trabalho. Isso tudo aconteceu no ano de 2019, então no ano de 2019 eu continuei estudando, só que agora o meu foco era a área de tribunais, agora o meu foco era o Tribunal Federal. Antes de sair o edital do TRF3, que era o qual eu estava focando, veio o edital do TRF4 e eu também optei por prestar esse concurso, afinal ia servir como um simulado muito bom para mim, porque na verdade eu nunca quis sair do estado de São Paulo, então a minha prioridade era concursos do estado de São Paulo. O TRF3 era minha prioridade, assim como o TJ de São Paulo era minha prioridade. Mas eu também decidi prestar o TRF4 e foi outro concurso que eu fui reprovada. Foi a minha 3ª reprovação em concursos públicos. Porém, a minha bagagem nos estudos só ia aumentando, o meu amadurecimento no mundo dos concursos só ia aumentando e eu fui lapidando entre o TRF3 e o TRF4 todos os erros que eu estava vendo na minha preparação. E quando chegou a prova do TRF3, eu estava assim muito mais preparada. Mas todo concurseiro sabe que a gente nunca se sente preparado para uma prova. Então sim, eu não me sentia nem um pouco capaz
de passar no concurso do TRF3. Eu sabia que tinha gente estudando há muito mais tempo do que eu, e eu estava estudando há 1 ano para esse concurso, porque eu comecei a estudar no início de 2019 e a prova foi no final de 2019. Então, apesar de eu não me sentir capaz de passar no concurso federal, eu fui lá para dar o meu melhor, e eu estava assim mais preparada do que o meu primeiro concurso, que foi o TJ. E para minha surpresa, justamente nesse concurso para o Tribunal Federal, que eu relutei tanto para estudar, porque eu simplesmente não me sentia capaz, foi o concurso que eu consegui a minha primeira aprovação. Não foi uma aprovação que iria me garantir a nomeação, né? Afinal, até hoje eu não fui nomeada. Eu fui aprovada na colocação 136 para ampla concorrência. Mas foi uma grande vitória para mim e me fez ver que não importa qual é o concurso, que se eu me dedicasse com muito afinco, eu seria sim capaz de conseguir aprovação. Como aprovação não é sinônimo de nomeação, eu sabia que eu devia continuar estudando, então foi o que eu fiz. No ano de 2020 eu continuei com uma trajetória de concurseira, mas não foi um ano que eu usufruí como eu deveria ter usufruído, porque eu não estudei o tanto que eu deveria ter estudado. Eu estudei sim um pouco por dia, mas diante de todo o cenário da pandemia, diante de nenhuma perspectiva de ter edital aberto, diante do meu cansaço de já vir estudando há um bom tempo, eu simplesmente relaxei. Quando eu digo que eu simplesmente relaxei, eu não estou falando que eu deixei de estudar, que eu fiquei semanas sem estudar. Não, eu continuei a estudar, só que eu fiz um planejamento para estudar para tribunais de modo geral, com um enfoque maior para o TRE de São Paulo, porque na minha visão, no cenário que eu estava, eu achava que era a oportunidade que viria primeiro. Passou 2020 em um estudo que eu considerei mais uma enrolação do que um aproveitamento, e chegou 2021. Em 2021, a consciência pesou forte, porque foi um ano que eu tinha que decidir se eu voltaria ou não para a faculdade. Se eu escolhesse não voltar para a faculdade, eu de fato perderia a minha bolsa. E novamente não foi uma escolha nem um pouco fácil para mim, porque eu me cobrava muito, e foi aí que pesou a consciência de eu não ter aproveitado como eu deveria ter aproveitado o ano de 2020. Então a pressão para voltar para a faculdade foi muito grande. Nesse período eu até tentei trocar o meu curso, transferir a minha bolsa para um curso de direito, já que eu estava envolvida nessa área, mas eu não consegui. Então foi aí que eu decidi que eu iria de fato perder a minha bolsa e iria continuar estudando para concurso, mas dar tudo de mim. Falei para mim mesma que eu não ia pegar o meu diploma, mas eu iria pegar o meu termo de posse. Acredito que foi em fevereiro de 2021 que saíram notícias sobre um novo concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. E a partir daí, quando eu me deparei com essas notícias, eu simplesmente larguei todo o estudo que eu estava fazendo até então e decidi não perder essa oportunidade, focar com exclusividade para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu decidi que eu não iria cometer os mesmos erros que eu cometi da outra vez. Que eu ia dar o meu máximo, ia lutar por cada disciplina. Meu foco não era mais a nota de corte, o meu foco agora ia ser atingir o número de vagas. Quando o edital veio unificado, eu tive uma grande surpresa. E assim como muitos candidatos, eu nem sabia o que pensar. Por um lado, eu me senti aliviada, porque eu já estava tanto tempo estudando para concursos e já me sentindo tão cansada. E como eu queria o interior, a chance do interior ter vindo mais rápido do que eu imaginava foi um alívio para mim. Mas por outro lado, eu me senti com um medo e uma pressão muito maior, porque eu sabia que dessa vez eu não teria mais 2 chances, como todo concurso de tribunal costumava ter, que é a chance de prestar para a capital e depois ter outro concurso para prestar para o interior. Então não foi uma escolha nada fácil optar pela região que eu iria prestar a prova. Apesar de eu morar no interior e eu querer o interior, a minha escolha quase foi prestar o concurso para a capital, por não me sentir capaz de passar dentro das vagas no interior, porque a gente sabe pelo histórico do TJ que o interior costuma ter notas de cortes altíssimas, e a capital trouxe um número de vaga muito grande e fez com que muitos concurseiros ficassem tentados a fazer a prova naquela região. Mas, pensando muito sobre isso, eu optei por fazer a prova na região que eu de fato queria morar, que é a região de Jaú. E novamente eu me comprometi a dar o meu melhor para tentar alcançar as 3 vagas para ampla concorrência que a região de Jaú tinha disponibilizado no edital. Então sim, eu fiz muitas renúncias. Sim, eu deixei muito de lado a minha vida social. Eu era daquelas concurseiras radicais que inclusive deletou todas as redes sociais
para focar no estudo para o concurso. Eu queria ao menos chegar na prova com a consciência de que eu tinha dado o meu melhor, de que eu não poderia ter feito nada diferente. Quando chegou o dia da prova, assim como a maioria das pessoas, eu também me assustei com a cobrança da VUNESP. Por um momento eu senti vontade de chorar, já comecei a pensar que aquela prova de novo não daria certo para mim, mas eu respirei fundo e decidi não deixar esses pensamentos me abalar e fazer o que eu fui lá para fazer, que era lutar por cada questão. Como todas as provas que eu fazia, eu fui a última pessoa a sair da prova e saí de lá muito abalada, achando que eu não tinha conseguido mais uma vez passar nessa prova. Mas quando eu cadastrei a minha nota no olho da vaga e eu conferi o gabarito oficial, eu simplesmente não acreditava. E a alegria que eu senti, assim como muitos aprovados sentiram, é indescritível. Naquele momento eu percebi que Deus havia convertido o meu choro em riso. Percebi o quanto todo o esforço havia valido a pena. Agora deixa eu falar para vocês quais são os 3 ensinamentos que essa minha trajetória trouxe para minha vida de concurseira. 3 ensinamentos essenciais que eu gostaria de ter tido desde o início da minha trajetória. O primeiro deles é: nunca subestime uma prova. Entre o concurso do TJ de 2017 e o concurso de 2018, eu não tive grandes evoluções no meu resultado, porque como eu havia ido bem no concurso de 2017, eu simplesmente imaginei que continuar estudando como eu já estava estudando iria me garantir um bom resultado no de 2018. Engano meu, né? Eu mal sabia que se já era difícil atingir 80% de uma prova, muito mais difícil era sair dessa faixa de 80% para alcançar a faixa dos 90% de uma prova. Então, não faça isso. Não subestime a sua prova. Não importa se você foi bem ou mal no concurso anterior. Continue dando o seu melhor. Continue esperando uma prova cada vez mais difícil. Continue se preparando em alto nível para você chegar na sua prova sabendo que você fez o que deveria ter sido feito. O segundo ensinamento que eu quero elencar aqui é que a reprovação que você tem hoje pode significar uma aprovação muito melhor no seu futuro se você não desistir dos seus estudos. Como vocês viram pela minha história, isso aconteceu comigo. Se eu tivesse passado no meu primeiro TJ, eu nunca teria visto que eu era capaz de passar em um concurso de Tribunal Federal. Se eu tivesse passado no meu primeiro TJ, que talvez nem teria me garantido a nomeação, eu não teria continuado me dedicando da forma que eu continuei a me dedicar e não teria conseguido o resultado que eu consegui hoje. Resultado esse que está abrindo muitas portas na minha vida. Não estou falando que a gente deve ficar feliz com as nossas reprovações. É natural a gente ficar triste com a nossa reprovação. Mas eu estou falando que a porta fechada hoje não significa que todas as outras portas estarão fechadas. Eu estou falando que às vezes lá na frente terá uma porta muito melhor aberta para você. E o terceiro e último ensinamento que eu quero compartilhar aqui é um ensinamento que eu recebi na minha trajetória como concurseira e hoje eu levo para todas as áreas da minha vida. Então, se nada nesse vídeo foi útil para você até aqui, eu peço que você saia desse vídeo guardando este ensinamento, que é o ensinamento de um versículo muito especial para mim, que está lá em Eclesiastes 11:6 e diz assim: semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Realmente eu vi isso acontecer na minha vida de concurseira. Eu me deparei com esse versículo em uma das minhas devocionais lá na época que eu estava relutando em estudar para o TRF3. Quando eu me deparei com esse versículo, eu simplesmente parei e pensei: poxa, quem sabe o TRF3 não seja um fruto do meu trabalho que possa prosperar. Então foi pensando nisso que eu optei por encarar aquele concurso. Então, no decorrer da minha trajetória, eu só pude confirmar que realmente, se nós não descansarmos a nossa mão, nós não pararmos de semear, a gente vai sim colher os nossos frutos. Vai chegar a hora da nossa colheita. Se eu tivesse parado de estudar no primeiro TJ, se eu tivesse cansado de tanto estudar por já estar há anos estudando, muito mais do que eu imaginei que eu estaria, eu jamais teria alcançado esse resultado que eu alcancei hoje. Em nenhum momento desse vídeo eu quero trazer a ideia de que foi fácil, pelo contrário, foi uma trajetória árdua, foi uma trajetória de muitas renúncias e de muitas dificuldades. Mas eu quero deixar claro que se você fizer o que deve ser feito, se você pagar o preço que deve ser pago, a aprovação em concursos públicos
se torna assim cada vez mais possível. E contada de forma bem geral, é essa a minha trajetória e são esses os ensinamentos que eu queria deixar aqui para vocês nesse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixei aqui no vídeo o meu Instagram para quem quiser me seguir. E eu novamente agradeço o Antônio do Tribunal por esse convite que ele me fez e desejo a todos aqui nesse canal ótimos estudos.